O que me lembra de um meme que eu vi mês passado. Que era, como é que fala, o cara que soltava o peido do Doberman. É daqueles que atacam o próprio dono. Mas a galera também, a galera perguntou aqui. Eu queria que o Emílio explicasse aí pra gente essa teoria aí dele do design gambiarra. Já ouviu falar? Pegou Eu isso aí. lancei um concorrente. Pegou isso aí, Eu lancei um concorrente da teoria do design gambiarra. Que é? Que você, eu, todas as pessoas que estão assistindo, nós na verdade somos grandes gambiarras. A gente, se tem um projeto... Isso explica muita coisa. Não. Se tem um projeto, ele é mal feito. Tá. Eu vou te dar alguns exemplos. Já ouviu falar numa doença chamada... dos marinheiros, que fugiu o nome agora? Escorbuto. Ah, Escorbuto. É. Então, os marinheiros ou as pessoas que ficavam presas em ilhas tinham um problema de Outra, não tem consumir 3 vitamina temates C. aqui ainda. Isso eu não vou comer, não. E aí esse, Eu vou pegar um depois. esse, pegar um depois. esse Então, não consumo de vitamina C gerava uma série de problemas no seu organismo. Então, sabe colágeno da pele? Sim. A falta de vitamina C faz com que você não produza mais colágeno, e isso faz com que a pele das pessoas fique cheia de feridas, ela perca os dentes. Então, isso era uma característica de uma doença que tinha. Como você resolve o escorbuto? Consumindo vitamina C. Laranja. Então você chupa laranja, você come alguns alimentos que têm vitamina C, é tranquilo de resolver quando você sabe que vitamina C é um problema. Então, tá bom. Vamos imaginar que Deus nos desenhou, um extraterrestre, o que quer que seja. O Ruas escolhe qual. E ele não colocou a síntese de vitamina C na gente, só colocou nas plantas. Entendi. Só que isso não é verdade. Porque a grande maioria dos animais produz vitamina C. Ah, é? Olha só que legal. Então o seu gato, por exemplo, produz vitamina C. Ele não precisa chupar laranja. O Seu seu cachorro cachorro também. produz vitamina C. Quase todos os primatas, que são macacos do nosso grupo, produzem vitamina C. Não produzem. Não, produzem. Só dentro do nosso grupo específico. Não, mas são muitos. Não, então, tudo São bem. muitos, Mas é que eu tô falando assim, não é... Você falou a maior parte dos Não, tá. primatas, eu diria metade. E aí, Vai. qual que é o problema? O problema é que a gente é uma grande gambiarra. Então, se eu olhar o seu DNA, por exemplo, você quase tem o gene da vitamina C. É. Alguém apagou um pedacinho. Em algum momento eu O tive. estagiário tava ali. Na programação Lá nossa. atrás. eu não Em posso algum ter- momento, porque se a gente for pensar que a gente tem um mamífero ancestral comum, que é o que a evolução vai tentar explicar pra gente, e a maioria dos mamíferos tem, a gente perdeu isso com o passar do tempo. E você sabe qual é o gene responsável pela produção de vitamina C nos outros E a mamíferos. gente perdeu porque não era E a gente necessário? tem esse Não gene. era. Não, a gente tem perdeu esse porque gene. deu algum Só que erro ele no tá meio do quebrado. caminho, ele Mas tá deixa eu dar quebrado. uma introdução, um contexto antes. O design gambiarra é para competir com quem defende o design inteligente. Isso. Sim, não, E nós isso eu fomos entendi. criados por um grande arquiteto, alguém inteligente por trás que criou a gente. É que o projeto é E o ruim. companheiro Emílio defende que se existe um arquiteto, ele é o rei das gambiarras. Não, ele É o defende que MacGyver. existe o arquiteto. Eu defendo que existe o arquiteto Só que e ele não é lá muito, incompetente. só que ele não é lá muito brilhante. Essa é a minha É. defesa. Por exemplo, por que você É um come estagiário. e respira pelo mesmo buraco? Você É deve... contraproducente. É por isso que você engasga, por E exemplo. morre engasgado. E morre engasgado. Então não era melhor você desenhar canos separados? Um pra você comer, outro pra você respirar e tava tudo bem? Mas por que a gente respira pelo nariz e pela boca? Então, porque se você pegar no... Não, a minha explicação é que o designer é ruim. Tá, A minha explicação é da gambiarra. tá. Aí se você for pra essa tal de biologia aí que o Pirula defende, aí é Vai ter uma explicação. Aí você tem uma explicação de como os primeiros vertebrados respiravam, aí você vai chegar em peixe, e aí você tem que explicar todo o surgimento do pulmão, da respiração pulmonar, que é a Exato. respiração que a gente tem. Porque o nariz, para os peixes, ele é um órgão olfatório. Não é um órgão respiratório. Ah, tá. Porque ele respira pelas brânquias, né? Ele não precisa, não tem pulmão. Aí você tem um grupo de peixes que vai desenvolvendo pulmões. Na verdade, você tem um grupo de peixes que desenvolve bexiga natatória, né? Que é um saco interno que é ligado ao sistema vascular, que ele consegue encher de ar ou esvaziar de ar, que permite que ele consiga se locomover na coluna d'água. Em determinados grupos de peixes que vivem, existiam em ambientes com pouco oxigênio, uma parte desses sacos desenvolveram uma conexão com o sistema digestório que permitia que o peixe captasse ar o oxigênio do ar mesmo e levasse direto para a bexiga natatória. E aí você já tem a história de um protopulmão. A gente tem hoje vivos, pelo menos, acho que 6 espécies de peixes pulmonados de fato. Eles são obrigados a respirar, tanto pela brânquia quanto pelo pulmão, né? E aí o que acontece? Quando há a perda das brânquias, né, quando os vertebrados chegam na Terra, né, chegam no ambiente terrestre,
Aí você tem o ar entrando pela boca para preencher o pulmão. E o buraco da boca era um só. Tá. Entende? E o nariz aparece? E o nariz... Não, e as narinas serviam só para olfato. Ah, só para olfato, tá. Serviu para olfato. E aí, a partir desse momento, elas passam a servir também para respiração. Pra só que elas ajudar. iam direto para dentro da boca. Iam direto da boca. Você pega os vertebrados mais antigos, é um furo direto, assim, ó. Puf, vai para dentro da boca. Né? Ele podia... esses bichos podem limpar o nariz com a língua por dentro. É assim, mesmo? Né? Se for catar, enfim, é só pra Uma zoar. viagem. Né? Mas, enfim, e aí o que acontece? Aí o ar entra pelo mesmo sistema, pelo mesmo buraco que é o sistema tanto digestório quanto respiratório. Né? Ele entra, e aí o que vai decidir para que lado vai o ar, né? Uma vez que você não tem as brânquias. Isso tá tudo errado, isso é balela. Porque é uma grande gambiarra, na verdade. Então a minha hipótese, a minha teoria, quer dizer, é que foram lá, fizeram o seu design, fizeram o meu design e olharam que ia dar uma azedada. Por quê? Porque eu poderia comer, e isso já aconteceu com você, e a comida entrar pelo buraco Claro, errado. é. E aí ou você engasga ou dói, você já tomou Dói pra Coca-Cola, caramba, é nossa. porque o líquido entrou pro seu pulmão. Então, como que o mestre da gambiarra resolveu esse problema? Ele falou, putz, deu errado. Coloca uma tampinha. Então a gente tem uma tampinha ali para resolver o problema da gambiarra. Entendi. Então, ao invés da gente fazer canos separados e resolver o problema para sempre, você só coloca uma tampinha ali no meio para fechar o sistema respiratório na hora que você tá comendo. Só que de vez em quando dá uma falhada, mas daí vocês não querem que a gambiarra seja perfeita, né? Então a gente sempre reza para São MacGyver no design gambiarra, pra gente conseguir... Santo MacGyver. São MacGyver pra gente Olha conseguir aí. louvar a grande gambiarra. Por exemplo, por que você faz xixi, que você vai ao banheiro fazer xixi e se diverte pelo mesmo lugar? É. Por que o xixi não sai na sola do pé? Não, mas era um design muito mais interessante. Ou junto com cocô, que nem Ou pássaro. junto com cocô É que nem mesmo. pássaro. Sai Por que tudo o cano não vai pro... Sai tudo junto. Por que o cano não vai ali pro intestino, sai ali o xixi junto com o cocô, e aí você tem o seu playground só pra se divertir? Não, o design é gambiarra. É a gambiarra ali, vamos aproveitar um negócio que já tinha, vamos dar uma modificada, coloca uma próstata ali no meio que pode dar errado, e aí você coloca tudo junto. Então, o que eu tô dizendo é, design inteligente não tá certo. Evolução, balela. Na verdade, nós somos todos frutos de um deus gambiarrento. Se eu fosse um arquiteto e fizesse os meus humanos, minha fazendinha de formiga com humanos, e se eu tivesse poderes infinitos, eu colocaria um botãozinho upgrade na gente, que nem aplicativo. Porque aí eu ia ver coisas falhas que ocorreriam, e aí naquele mês, todas as falhas que eu identificasse, upgrade. Mas isso não E é aí? um perigo que a gente pode viver? Como assim? Manipulação genética. Não, existe. De querer melhorar e sem saber vai É o que a trazer gente um fez com o problema. cachorro. A gente fez quê? isso com o cachorro. A gente selecionou cachorro Ah, do sim. mesmo jeito. Aí a ele vai ter seleção problema de- artificial. É artificial. O grande problema, e isso é uma discussão ética muito grande na biologia, agora parando de brincar da gambiarra e falando sério, que é a grande dificuldade disso que você está falando é quem vai determinar o que é melhor ou o que é pior. É. Então esse ponto de vista ético é muito relevante, assim. Então, vamos imaginar que essas tecnologias vão chegar a um determinado grupo de pessoas, provavelmente com a estrutura de mundo que a gente tem hoje, as pessoas mais ricas do Claro. planeta, é meio lógico Vão ter que um isso acesso a isso primeiro E- ou único. ou único, e elas que vão escolher quais fatores que são melhores ou piores dentro dessa estrutura social que a gente está falando. Sim. Então, uma discussão ética que tem, por exemplo, em relação a uma tecnologia chamada CRISPR, que é uma tecnologia de edição genética que a gente já usa e está desenvolvendo. Já se usa. Já se usa. Em laboratório se usa bastante, para bactérias a gente já está usando bastante, mas existe um mundo em que a gente vai fazer edição genética dos Pra nossos genes. cuidar por exemplo. doenças. Pra curar doenças. Enfim, essas coisas assim. E aí a discussão ética é essa que você trouxe. Tá, quem que vai determinar o que é bom ou o que é ruim? Gataca, você assistiu Gataca? É assustador, é um filmaço e vai exatamente nesse caminho. O que é bom, o que é ruim não é relativo dependendo de quem tá determinando o que é bom ou o que é ruim. E aí vai dar merda igual nos cachorros. É. Você olha um pug e você não acha que a gente fez alguma coisa boa para aquela espécie, Exato. para aquele grupo de cachorros. Você Não- pode achar bonitinho, mas Você- ele se pergunta pra ele. Se ele tá achando legal ter dificuldade Me para mata. respirar a vida inteira, Coitado. quando ele tá fazendo ele só tá falando me mata o tempo todo, porque ele tá Meu sofrendo o Deus. tempo todo. Não, É isso mesmo. é um bicho que sofre a vida toda porque ele tem Cara, dificuldade você pra tá respirar. mexendo num vespeiro. Amanhã, a sociedade de pug, e eu já vi vídeo deles.
Sociedade que protege os pugs vai falar que você é um maluco. Você não é pug, que o pug é tá bem. feliz. Você não tem lugar de fala. Ele tem cara de feliz, né? Tem. Dá pra Tem. perceber. Não, é só um cachorro que pode espirrar e o olho sair da órbita. Exato. E eu tô falando sério. É sério? É sério, o olho pode sair da órbita. Tem que correr no Existe veterinário pra encaixar de campanha volta. para que pug não se reproduza, né? Por causa disso, É. é um cachorro que sofre Isso, muito, sofre muito. né? O crânio, fumado Tá bom. crânio, A sofre gente dor pode de falar cabeça. de... Como chama aquele bicho que tinha até o filme dos cachorros ladrões lá? Doberman. Ah, tá. Doberman era um bicho muito violento porque o crânio era estreito demais e o cérebro ficava pressionando Ele a caixa tinha dor de craniana. cabeça. Ele tinha dor de cabeça constantemente, com por enxaqueca. exemplo. É um bicho com enxaqueca a vida toda. Por isso... O que me lembra do meme que eu vi mês passado. Que é como é que fala, o cara que soltava o peido do Doberman. É daqueles que atacam o próprio dono. Chega uma certa hora. Pô, mas eu adorei. Ataca o próprio dono. Ataca o excelente. próprio dono. Mas os Dobermans pararam de reproduzir uma época por causa disso, né? Porque tava tendo um problema muito grande de ataque, né? Com as próprias pessoas que criavam o Doberman. Tá louco. Ô, Paquito, manda aí, Paquito. Ó, o Gráfica do Jockey, que é nosso membro, ele mandou aqui. Eu aprendi que os primeiros humanos provavelmente produziam todas as vitaminas necessárias e foram parando de produzir à medida que comiam alimentos com as mesmas. Estou errado? Sim e não. Não foram os primeiros humanos. A gente está falando de uma mutação que acontece nos primatas catarríneos. E isso, Catarrinhos? e isso inclui praticamente todos os primatas africanos, não apenas gorila, chimpanzé, etc., mas todos os primatas africanos mesmo, tipo, inclusive o mandril, babuíno, né? Tipo, todos esses daí não produzem vitamina C. Então a mutação, no caso dos primatas, aconteceu ali. E, de novo, entra naquela lógica lá de você matar a mosca preta e mosca branca que o Emílio falou. Como eles viviam num ambiente em que a comida era muito rica em vitamina C, né? Ou o exemplo da miopia, por exemplo. Tem Tá uma... tossindo, tá rotando. Tá refluxando. Mano, Difícil. que isso, Tá Pirula? difícil. Você tá mal mesmo. Você nem se reproduziu Não, ainda. não passa seus genes E pra olha, frente. Talvez não. Exato. Não vai Provavelmente passar não. esses genes Pelo pra amor de frente, Deus. não. É. Se ele, Quem se vai ele querer tossir- passar meus genes? Se ele tossir, espirrar e arrotar ao mesmo tempo, ele tira um print. Tira um 20. E peidar. Porque é tudo não. uma vez só. Não, e rir e chorar também, né? Tem que chotorrir. Então, o exemplo da miopia que eu falei, né? Quando você afrouxa o processo seletivo, né? A pressão seletiva. No caso da vitamina C, os primatas viviam num ambiente muito rico em vitamina C na alimentação, então não fazia a menor diferença para Tem aqueles essa deleção primatas desse gene. ter essa alteração desse gene ou não. Então, por isso, eles sobreviveram sem esse gene e não houve nenhuma pressão que matasse eles. Talvez o fato de você não ter nenhum desses primatos vivendo, sei lá, nos polos, que é mais difícil de você ter Acesso às plantas. que tem acesso a vitamina plantas C. para ter vitamina C. Então, você rola esse tipo de coisa. Então, o pensamento não está errado, no sentido de que, assim, de fato, a alimentação rica em vitamina C afrouxa a evolução para aquilo ali e não faz diferença se você tem o gene que produz ou não vitamina C para você sobreviver. O único erro foi falar que foram humanos. Foi uma coisa muito mais anterior. Você tem várias espécies de primata que tem, né, um ancestral comum mais próximo ali que já possuem essa alteração. E é literalmente a mesma alteração. E é por isso que a gente sabe que ela surgiu ali. Não são alterações diferentes em cada uma das espécies. A gente sabe que é literalmente a mesma alteração. Fazendo o sequenciamento daquele gene, o gene chama gulo, né, é uma curiosidade. É muito fácil você sequenciar o gene e aí você sabe que a mutação é a mesma. Tem uns outros bichos que não tem, por exemplo, morcego frugívoro também. Que os morcegos comem frutas. Mesmo exemplo, os morcegos que comem frutas, são alimentos ricos em vitamina C. Aconteceu uma mutação que não é igual, É outra mas o mutação. resultado foi o mesmo, eliminou a capacidade de produzir vitamina C e não fez a menor diferença nos morcegos. E aí, por qualquer razão que a Tem- gente não consegue explicar, Qual- as capivaras e os porquinhos da Índia. Capivara e porquinho da Índia. Mas daí a gente... Então, se você quiser dizer que foi porque a queda do paraíso foi degenerando o ser humano, o que as capivaras
privados fizeram no o porquinho paraíso. da Índia. E o porquinho da Índia, coitado, o que eles fizeram? Pra falar? Na verdade, a teoria da gambiarra fala que é o mesmo estagiário que estava tratando o mesmo gene e aí errou nos porquinhos da Índia. Isso faz todo sentido. Mas esse ponto que o Pirula falou, que eu acho que é o mais interessante da gente estudar, é que a gente consegue fazer análise genética usando principalmente cemitérios antigos para comparar os genes das pessoas. Então tem muito essa hipótese de que, sei lá, a gente foi expulso do paraíso e a gente vem piorando com o passar do tempo até a gente chegar nessa época que a gente está agora, em que a gente é um bando de bicho gambiarrento. E a hora que você faz análise genética de povos antigos, não existe nenhuma evidência dessa diferença que se esperaria se a gente está se degenerando com o passar do tempo. E nem precisa ser povos antigos, a gente consegue extrair DNA até do Homo erectus. Sim. São recentes o suficiente para você conseguir extrair DNA. Obviamente que não é o DNA completo, né? Do Neandertal a gente tem um pouco mais, porque é mais recente e também vive em climas que permitiu a preservação melhor, né? Climas mais frios, menos úmidos. Mas você consegue fazer o sequenciamento disso. Por isso que a gente sabe que a gente tem hibridismo com o Neandertal e tudo mais, né? A gente tem o sequenciamento do Neandertal. Então, você não vê diferença alguma nisso, né? De degeneração com o tempo, né? Muito pelo contrário. A menos que seja uma ou outra coisinha que tenha uma flexibilização da evolução. Mas a gente sabe que existiam pessoas míopes no passado, né? Mesmo antes de inventarem os óculos, né? Então... Exato. Era isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Deixa o seu comentário aqui embaixo. Não esquece de deixar o seu like. E principalmente, se você gosta do nosso conteúdo, entra lá no Catarse do Blá, catarse.me/blablajude, com um E no final. E se você gosta do que a gente faz, nos apoie lá. É o apoio de vocês. É os R$5 que vocês mandam pra gente que fazem a diferença na nossa produção do conteúdo, certo? Até a próxima, tchau!